Hoje a Rafa vai falar sobre compulsão alimentar e comer emocional. Para quem não conhece ela, que eu acho difícil, porque ela já está no grupo faz tempo, ela é psicóloga, já fez parte desse processo também. Teve o Baby Caio, que a gente acompanhou ela desde gravidinha até o nascimento dele, e agora está aqui para contribuir um pouquinho com a gente. Pode ir lá, Rafa. É isso, então, gente. Conversei um pouquinho com a Ju ali, né? Quando ela estava se propondo, quando a gente estava pedindo desesperadamente um novo desafio para ela, né? Para a gente dar uma focada. E aí compartilhei com ela, né? Que sendo psicóloga, não sou especialista em transtornos alimentares, não trabalho diretamente, estudo né, necessariamente essa demanda, mas a clínica também ela é viva, né? Então, enquanto psicóloga. Hoje eu foco em outras coisas, né, na minha divulgação e nos meus estudos. Entretanto, nós trabalhamos com o ser humano, então somos permeadas, né, e também enquanto mulher, enquanto alguém que está aí, né, passando por uma tentativa de novo de um processo de emagrecimento, né. Então eu sempre brinquei que eu sempre tive um corpo muito padrão, né, sempre fui super magrinha, iniciei um relacionamento, as coisas andaram, engordei mais de 30 quilos, e aí muitas dessas coisas permearam, né, a minha vida também. Num, né, eu acho que foram, acho que eu cheguei a pesar 35 quilos a mais. Um pouco antes do Caio, né, eu iniciei então um processo de emagrecimento por algumas questões de saúde. Cheguei, né, no marco de quando eu estava grávida, a ter perdido 20 quilos, então eu não tinha recuperado meu peso padrão ali, né, de antes. Entretanto, também já não era um peso mais que me cabia. Então, assim, compartilhando aqui enquanto psicóloga, que escuta outras mulheres, mas também alguém que já passou um pouquinho por esse movimento, né, e até quando eu fui conversar com a Ju, foi um pouquinho disso que a gente falou também, assim, que dava pra gente trocar, trazer um pouquinho de conhecimento e fazer desse espaço mesmo, né, num sábado à tarde. Então, já agradeço, né, assim, a confiança nessa nossa troca também para compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso, que pega tanto, né? Eu acho que pega tanto nós mulheres. Então, trouxe aqui, né, como título Comer Alimentar e Comer, Compulsão Alimentar e Comer Emocional. A gente vai passar um pouquinho sobre isso, até um pouquinho do porquê às vezes é importante a gente fazer mais do que um acompanhamento nutricional, né? Então, como a Ju disse, deixo também à disposição aqui para que a gente possa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa enquanto eu vou falando, né, fiquem à vontade, senão a gente vai, deixa um espacinho ali no final para a gente conversar. O primeiro ponto, né, é que quando falamos de alimentação, eu acho que a gente não pode fugir disso, né? Existe uma fome física, existe uma necessidade nutricional do nosso corpo. E o mais importante, talvez, nesse processo, né? Não sei se é o mais importante, mas é muito importante que a gente identifique o que é uma fome física e o que é um comer emocional e o que é uma compulsão alimentar, né? Que foi o tema que a gente trouxe, né? Quando eu fui levar a proposta para a Ju também. Falei para ela que eu tinha pensado em duas coisas que eram totalmente opostas, né? Iam por caminhos diferentes, e a gente abriu a possibilidade de conversar com vocês também, entender o que seria mais interessante para que servisse mesmo, né? Para que esse tempo servisse. E aí, quando a gente fala, então, sobre compulsão alimentar, sobre comer emocional, a gente vai precisar pensar nisso aqui, né? Eu acho que esse é o ponto de partida. O que eu estou comendo, por que eu estou comendo, como que surge a fome, como que é esse processo, o que me leva a comer e o que eu como, né? Então, nosso primeiro ponto para identificar é o que é uma fome física. Então, a fome física, ela vai surgir gradualmente, a gente vai sentir ali um desconforto, a gente vai ter sinais físicos, né? A gente vai ter um incômodo no estômago. Às vezes a gente vai olhar o horário, vai ver que é o nosso horário padrão, e nossa, né? Me perdi aqui nas demandas, tá na hora, né? Esse corpo tá me sinalizando. Por isso, né? Que então é percebido aqui no corpo. E normalmente, quando a gente pensa, acho que o grande ponto para pensar o que é uma fome física é que eu comeria nesse momento qualquer coisa. Então, assim, até quando a gente pensa nas experiências, por exemplo, de comidas de hospitais, né, assim, horríveis, né, a gente pensa que é uma comida, às vezes, menos salgada, com menos tempero, né, e é uma comida que é literalmente para servir o nosso corpo nutricionalmente ali naquele momento, e que se estamos com fome realmente, até uma sopa de hospital, né, com todo o equilíbrio ali dela, vai ser algo que vai matar a nossa fome naquele momento, então, termina quando existe uma saciedade, não gera uma culpa porque eu comi, estava com fome, senti aqui os sinais de saciedade. Então, esse é o ponto que seria, né, essa fome física. Quando a gente fala, então, de uma fome emocional,
ela normalmente surge de repente, e aí a gente consegue ir identificando que às vezes é após um pico de estresse, tive uma situação no trabalho, tive uma briga aqui com o meu parceiro, com a minha parceira, é uma urgência, então não posso esperar, eu preciso comer agora, né? Tem esse impacto ali emocional mesmo, né? E normalmente ela vem associada pela busca de alimentos específicos. Então, quando a gente fala disso, né, dentro da clínica, imagino que a Ju também fale ali, né, bastante nas consultas, sempre que a gente tem essa associação de alimentos específicos, a gente está falando dessa fome emocional, porque dentro de uma fome real mesmo, a gente comeria qualquer coisa. A fome emocional, ela vem associada, então, nossa, eu queria muito um hambúrguer agora. Nossa, eu queria muito um pedaço de pizza nesse momento. E não que a fome emocional ela seja, né, ruim também, que a gente vai precisar abrir mão dela o tempo todo, né? Eu gosto de bater bastante na tecla que em alguns momentos a comida ela serve para isso mesmo, né? O mais importante é que a gente esteja consciente, principalmente quando a gente está passando por esse processo, né? Então, quais são os meus objetivos, o que eu estou buscando. Então, dentro dessa busca por alimentos específicos, normalmente a gente consegue associar isso à fome emocional. Então, o outro ponto relevante para a gente pensar, né, e que isso é o que dentro da clínica, né, da psicologia, a gente vai pensar muito que essa fome ela continua após a gente ter comido, após a gente ter enchido. Então, e por que que gera tanta culpa, né? Porque depois que nós comemos, a gente percebe que aquilo não sanou o nosso problema. Então, comi aqui uma pizza, comi um hambúrguer, ou comi muita comida, né? Comi muito arroz, muito feijão, que era o que tinha, comi chocolate. Tem aqui a saciedade, mas isso não passa. Então, os nossos sentimentos, eles continuam ali. Então, eu gosto de pensar que estamos tentando preencher um vazio porque ele não é preenchido pelas coisas que nós nos alimentamos. E por isso vai gerar culpa, e por isso que a gente ainda vai permanecer com aquele mesmo movimento pós-saciedade. Porque eu comi, isso né, era para ter passado, mas o hambúrguer não saciou, né, a minha frustração, não diminuiu a minha ansiedade, ou aumentou a minha ansiedade, ou aumentou aqui a minha culpa, então isso normalmente permanece. Esse talvez fosse, né, talvez seja, né, o fator que faz a gente fazer essa diferenciação. Um exemplo para a gente pensar aqui em comparativo, né? Então você almoçou 4 horas e começa a sentir o estômago vazio. Então, estou aqui na minha rotina de trabalho, nossa, tá dando meio-dia, né? Ou começou a dar 11 e pouco, estou sentindo o estômago vazio. E isso, então, a gente pode associar com a fome física. E o outro exemplo, né, que eu já trouxe, que seria, então, nossa, você brigou com alguém, e aí eu quero comer um doce, né? Ou, nossa, eu tive um dia muito difícil, eu preciso comer um chocolate. Ou, nossa, eu tive um dia muito difícil no trabalho, eu tive um dia muito difícil na minha relação, eu preciso comer algo muito gorduroso, né? Preciso de algo que me dê essa sensação que, né, que eu tô sendo recompensada de alguma forma. E aí eu queria falar com vocês um pouquinho de um movimento que também é importante a gente pensar do porquê que, para além de entender se a gente está falando de uma fome física ou de uma fome emocional, porque pensar em padrão alimentar é importante, o porquê que isso nos ajuda. E aí ajuda a Ju, enquanto nutricionista, para pensar, né, no plano de vocês, nesse movimento de como organizar essa rotina de vocês alimentar, e também ajuda para quando a gente vai trabalhar isso dentro da clínica, né, dentro da psicologia também, que seria, então, qual que é o seu padrão alimentar. Então, né, eu queria também trazer que quando a gente pensa em padrão alimentar, isso vai facilitar as nossas estratégias e o manejo disso para a gente identificar, mas que nós podemos ter mais de um padrão alimentar, né? E perceber isso também vai facilitando, como eu disse, que a gente tem estratégia para lidar com isso, né? Principalmente dentro aqui de um processo de emagrecimento. Ou de fazer as pazes, né? Com a comida e com o nosso corpo. Então, vou trazer um pouquinho para vocês, né? Então, esse padrão emocional é um pouquinho disso que a gente está falando, desse comer emocional. Então, eu como para lidar com aquilo que eu estou sentindo. Tive um dia muito difícil, tive uma briga, o trânsito estava caótico, estou muito cansada, estou ansiosa, estou frustrada. Então, a comida vai servir ali como essa estratégia para aliviar as emoções difíceis. Isso é diferente de um segundo padrão, que é o padrão hedônico, que a gente come por prazer, né? Então, esse é
estou no restaurante, pedi uma comida porque ela é muito saborosa, vou fazer uma comida porque eu quero proporcionar esse momento. Então, aqui no padrão hedônico, nós comemos porque é gostoso. E talvez esse seja um padrão que ele está, né, presente em muitas pessoas, porque realmente a comida ela é prazerosa, ela tem afeto, né, está presente nas nossas relações, é o nosso ponto de encontro, né? Então a gente sai para comer, a gente vê as pessoas com comida, comemoramos, né? Então isso talvez esteja presente em quase 100% das pessoas, porque realmente comer é gostoso. Mas quando pensamos que comer é gostoso, a gente também está pensando que não só comidas gordurosas e comidas que, né, talvez facilitem aí o processo de engordar ou que sabotem o nosso processo de emagrecimento, precisa ser gostoso. Então dá para comer outras coisas que são gostosas também. E até precisa ser gostoso, né? Porque além de, além de nutrir, né? Também é o que faz com que a gente mantenha aqui uma regularidade. Então, assim, precisa ser gostoso mesmo. Mas aí a gente pode ir fazendo essas trocas mais inteligentes. Então, como que eu posso preparar, né, uma comida que esteja aqui dentro do nosso plano alimentar, que traga aquilo que é né, nutritivo e que é importante para o meu corpo, que seja prazeroso também, que não necessariamente seja ligado à gordura e massa e etc. Né? Então, talvez o padrão hedônico então seja presente em quase todo mundo. Né? Algumas pessoas realmente elas não têm prazer em comer, mas talvez seja um padrão que também seja interessante que a gente mantenha, né? Porque realmente nós comemos muito mais do que só nutricionalmente. Aí temos o padrão volumétrico. Esse é caracterizado principalmente por pessoas que pulam muitas refeições e concentram, né, principalmente então no almoço e no jantar, um volume muito grande de alimentação. Então, eu preciso comer e eu preciso sentir que o meu estômago está cheio, que tem muito volume. Então, e quando passamos, né, quando pulamos refeições, talvez a gente tenha muito mais essa necessidade mesmo de sentir essa saciedade, porque isso vai precisar perdurar também no nosso corpo nutricionalmente por mais tempo. E aqui entra, né, uma série de outras questões, então, super importante para levarem para a nutricionista de vocês, né, se for o padrão, porque é importante para a gente também rever essa estratégia e pensar sobre ela, como que a gente se organiza e como que a gente consegue ir mudando, né, isso de forma consistente e a longo prazo. Esse padrão, confesso que ele é muito presente em mim desde a adolescência, né? Assim, muitas vezes a minha mãe brigava comigo de Rafa, senta para comer, né? E era esse movimento, então, de que tô comendo algo ao longo do dia, vou na cozinha, pego alguma coisa, ou vou comer assistindo televisão e aí não tenho muito controle do que eu tô comendo. Então, o padrão beliscador, né? É quando a gente vai tendo dificuldade, inclusive, de contabilizar o que a gente está comendo, muitas vezes pela correria do dia, então tô entre um compromisso e outro, tô dirigindo, tô indo, né, fazer alguma coisa a pé e tô beliscando, ou saí do mercado, comprei uns chips, então esse padrão beliscador, ele é um grande sabotador também, e uma grande dificuldade de aparecer, né, talvez para nutricionista também, né, Ju, talvez seja mais difícil para aparecer, porque muitas vezes a gente nem se dá conta do que a gente comeu e que a gente vai fazendo isso no dia a dia, né? Então, vou comendo ao longo do dia sem perceber, não tô consciente, não tô presente. Então, até quando a gente pensa, né, em mudar os nossos hábitos alimentares, o quanto é importante, o quanto uma das estratégias é parar realmente de fazer a refeição, né? Organizar a nossa mesa. Acho que a gente faz muito isso quando a gente vai receber pessoas. E eu já me percebi fazendo isso quando eu tô sozinha também. Então, tô limpando a casa, eu vou parar. E aí a casa tá toda uma bagunça, eu tô comendo por aqui, aí nem vi que, né, que eu tô comendo, nem vi o quanto que eu comi, não sei como que ficou isso. Então, não necessariamente beliscando, né, às vezes é uma refeição que está sendo feita no horário e no volume correto, mas que a gente nem dimensiona. Então, o quanto esse padrão, ele vai dificultando também, né, a nossa alimentação, e vai dificultando o quanto que a gente está consumindo e quais são os alimentos que a gente está consumindo e de quantificar isso realmente. Então, se eu comi uma maçã e aí eu peguei uma outra coisa indo, né, para outras coisas, fazendo outras coisas, eu não tenho noção do volume que foi ingerido, né? Então, como é difícil calcular isso mesmo, né, em calorias, em quantidade. E aí, então, a grande estratégia, né, talvez, para isso, para a gente evitar, seria que a gente realmente pudesse parar, né, de olhar para a refeição como um momento onde a gente para,
onde a gente respira, né? Então, deixa a televisão desligada, deixa o celular desligado, né? Às vezes, na correria do dia a dia, a gente trabalha na frente do computador e aí come na frente do computador também. E aí a gente vai fazendo isso de forma sem perceber o que a gente está ingerindo, e muitas vezes a gente nem percebe que a gente comeu, a gente nem percebe que o prato acabou, não sentiu o gosto, então precisa pegar mais comida, precisa comer mais vezes, né? Já ouvi em alguns momentos da clínica, inclusive, algumas pacientes que tinham a estratégia, né, de consumir, por exemplo, marmita, deixar as marmitas congeladas e perceber no final que tinha comido 3, né? Então, assim, nossa, deixei isso aqui, fiz a contagem, e calculei o volume que eu preciso comer, tá dentro de uma estratégia, mas eu comi 3 marmitas e nem vi. Quando eu fui lavar a louça no final do dia, eu percebi que só tinha eu em casa, que eu nem cheguei na janta ainda e que eu comi esse volume muito grande de comida, simplesmente porque isso foi feito de forma automática. E aí a gente poderia pensar, né, no padrão de fissura também, que tem muito a ver lá com o que a gente disse, né, no comer emocional, que é normalmente marcado por isso, é só um alimento específico. Então, eu preciso de um chocolate agora, eu preciso comer uma pizza hoje, eu preciso comer um hambúrguer, eu preciso comer, né, em volumes, eu preciso fazer isso com um alimento específico. Então, é só um Mac que vai resolver a minha fome nesse momento, né? Então, a gente, quando tem esse movimento de pensar nesses alimentos específicos, e aqui é importante a gente pensar que, quando a gente está falando de padrão, né, a gente está falando de diferente de ter vontade mesmo, né? Eu até brinco com algumas pacientes. E acho que a Ju repete muito isso também ali pra gente no grupo, que nenhum alimento é proibido, né? Então eu posso comer uma pizza com prazer, eu posso, e posso vivenciar esse movimento mesmo, porque às vezes a gente vai fazendo, inclusive, um movimento contrário, né? Eu tô com vontade de comer pizza, mas eu preciso comer algo que seja mais saudável. E aí eu vou, mais saudável, muito entre aspas, né? E aí eu monto um prato de carne, salada e etc, mas eu tô com vontade de comer pizza. E aí eu comi esse prato de comida que tá dentro do plano, que tá saudável, mas eu ainda estou com vontade de comer pizza. E talvez em algum momento eu chegue e coma, né, a pizza também. Então, pensar também nesse movimento de fissura, talvez ele aconteça muito nos nossos períodos da noite, principalmente, né, onde a gente vai tentando durante o dia equilibrar muito esses pratos, né? Então, tô fazendo certo, tô fazendo certo, tô fazendo certo. E aí, em algum momento, chega e não, eu realmente queria, né, comer isso aqui, eu vou pedir isso ainda, e aí dá uma desregulada nesse plano, porque era uma vontade específica. Então, aqui, pensando nisso, né, um alimento específico que resolve, mas que isso seria diferente de nos permitirmos, talvez em alguns momentos, realmente, olha, eu tô com vontade de comer isso, né, tô com vontade de comer purê com carne moída, né, por que não? E aí, aqui, então, existe um desejo intenso e direcionado para esse alimento, e muitas vezes incontrolável, e talvez então eu faça esse movimento de querer, 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 comer muitas outras coisas, e no fim chegar a esse alimento também. E aí, o padrão desorganizado, eu também me identifiquei em alguns momentos da vida, que é cada dia eu como de um jeito, né? Então, assim, olha, tem dia que eu tomo café da manhã, tem dia que eu só almoço, tem dia que eu tomo café da manhã e almoço, e aí pulo o café da tarde. E aí tem dia que eu consigo fazer, né? E aqui a gente não tá falando de uma rotina que em algum momento se desalinha e que faz com que a gente vá para esse movimento né, de se desorganizar. Então, nossa, hoje tive um dia atípico e não consegui me alimentar. Aqui a gente está falando de alguém que realmente não tem isso, né? Não existe uma estrutura, não existe uma rotina. E às vezes a gente vai falando aqui, né, e compartilhando ali no grupo também, né, Ju, que assim, olha, deixar a fruta picada é importante, porque facilita que a gente consuma. Às vezes, comprar várias frutas e deixar elas simplesmente na geladeira não vai fazer com que eu lembre delas. Então, quais estratégias que eu tenho para organizar a minha alimentação, né, para trazer uma previsibilidade? Mas é que a gente está falando de alguém que realmente faz esse movimento no dia a dia sem organização. Então, não tem horários fixos, não tenho, né, uma sequência de alimentação. Então, tem dia realmente que eu faço café da manhã, tem dia que eu não faço, mas como eu disse, né, a gente vai pensar nisso não numa rotina que naquele dia foi atípica, mas algo que é padrão mesmo. Então, dias que são diferentes e que essa pessoa não consegue se organizar e que tem realmente aí essa falta, né? Cada dia eu como de um jeito, faltando essa previsibilidade e essa organização que facilita com que a gente mantenha, né, esse movimento. Pensando nisso, né, voltando
temos, talvez, e talvez a gente vá se identificando, né, em vários aqui, e que quando a gente fala de padrão, a gente também não está falando de algo ruim, mas é importante que a gente conheça isso como estratégia, né? E aí chegamos no padrão compulsivo, que é, né, o tema que a gente trouxe também para essa nossa discussão. E é importante a gente entender que quando a gente fala sobre comer compulsivo, a gente está falando de uma perca de consciência mesmo. Muitas vezes o que eu escuto muito na clínica é de que quando eu vi, eu já comi, né? Quando eu vi, eu já me dei conta que tem 3 marmitas, que eu descongelei 3 marmitas. Então, gastei 10 minutos descongelando uma marmita, comi e não percebi. E aí eu descongelei outra, comi e não percebi. Então, o quanto é importante a gente estar atento também à nossa alimentação, porque isso faz com que a gente vá diminuindo esse comer, né, compulsivo, e aí a gente vai tendo essa dimensão. Então, olha, comi por emoção, mas eu sei que eu tô comendo aqui por algo que é ansioso, que não vai resolver, mas que em algum momento a gente vai fazer também, né? Ter consciência desse movimento e dos padrões que a gente vai tendo não significa que isso nunca mais aconteça, mas possibilita que a gente escolha e que a gente pense também em outras estratégias. Então, o padrão compulsivo sinto que perco o controle diante da comida, e o perder o controle é realmente avaliar que eu perdi, eu não vi que eu estava fazendo. Então, não é como se eu tivesse comendo, né? Então, planejei aqui comer uma pizza inteira. Comprei uma pizza e estava consciente disso, né? Muitas vezes, quando a gente fala disso, né? Dessa compulsão, a gente fala que a gente só vê depois que já fez. Então, quando eu vi, o iFood já chegou e aí eu comi um volume muito grande de comida. Sair num restaurante, consumir muita coisa aí, e aí depois eu me dou conta, né? Então, que eu realmente comi aquela quantidade. Então, o foco principal é a sensação da perca de controle. E esse, né, seria realmente algo mais transtornado, né? Que dificulta aqui as nossas ações e que precisa aí também de um auxílio, de uma ajuda, diferente talvez de outros, né? Que facilita conhecer como a gente funciona para que a gente busque estratégias. Aqui, nesse sentido, como a gente tem uma perca de controle, como quando a gente viu, a gente já fez, aqui a gente está falando algo de um pouquinho mais clínico e que precisa desse cuidado, né, que chama a atenção e que precisa dessa, né, principalmente de um trabalho multidisciplinar aqui também para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Até porque quando a gente fala, né, da obesidade, a gente não pode negligenciar e falar que é só, né, a perca de controle alimentar ou só o volume que a gente come, mas o quanto ela tem ali vários fatores, né, e reduzir isso a uma perca, né, uma falta de força de vontade não amplia e não possibilita que a gente, né, faça esse tratamento e esse acompanhamento de forma assertiva. Então, por que que a gente está tendo, né, esse momento aqui sábado também, para pensar isso, né? Então, quando a gente está falando, né, sobre isso, sobre esses padrões, e quando a gente pensa em integrar a nutricionista e a psicologia, é pensando nisso, assim. Então, mais do que um plano alimentar, né, focado aqui nas minhas necessidades e com a quantidade de comida que eu preciso ingerir, com a quantidade de calorias, é pensar, então, num trabalho integrado pensando as nossas principais, né, dificuldades, pensando em como que eu me alimento, né, em quais sentimentos, em como que está essa sensação, em como que está essa organização, e aí isso amplia também a eficácia do processo. E aí eu queria, né, trazer para vocês uma reflexão talvez mais lúdica, né, para a gente pensar na nossa fome, né, e dentro disso tudo que a gente falou até agora, como se fosse um semáforo mesmo. Então, eu gosto dessa analogia dentro da clínica, não só, né? Eu utilizo o semáforo não só para pensar na alimentação, mas para pensar em outras coisas também, onde esses pontos são universais. Então, quando a gente pensa no sinal verde, a gente sabe, né, que a gente pode passar. No sinal amarelo, a gente sabe que requer, né, uma atenção e que ali, né, no sinal vermelho, a gente precisa pausar. Então, dentro da nossa alimentação, também seria uma forma da gente sinalizar. Quando a gente está no sinal vermelho, a gente está, nesse momento em relação à fome, a gente está nisso que é esse sem consciência. Então, eu vou chegar na minha casa e eu vou comer num volume exacerbado de comida, eu não vou saber o que eu tô, né, como que eu tô me alimentando, o que que eu tô comendo. Eu até atendi uma paciente uma vez que a gente precisou observar que o padrão dela era tanta vergonha de comer, né, que ela comia escondido mesmo quando ela estava sozinha.
Então, ela abria a geladeira, comia, beliscava ali na geladeira, mesmo quando não tinha ninguém. Então, como era, né, importante ali naquele caso, que a gente percebesse que ela não precisava ter vergonha de comer, que ela precisava colocar essa comida num prato, que isso faz com que a gente tenha dimensão do que a gente está comendo, né, da quantidade que a gente está comendo, e que a alimentação, ela é, né, nutritiva, que ela é importante, que nenhum alimento é proibido, e que ela precisa mesmo se alimentar. Então, assim, o quanto, né, aquilo foi tão ensinado e tão vivenciado como proibido, que ela estava sempre nesse sinal vermelho. Então, eu como, né, não deixo de me alimentar e eu vou fazendo esse movimento, né, de comendo, 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 mas eu como escondido até quando não tem ninguém na minha casa. Né? Então, ela morava ali com, né, tinha uma pessoa que morava junto com ela, mas eles se desencontravam bastante, mas ela estava tão nesse sinal vermelho que ela não sabia, ela não dimensionava o que ela estava fazendo, né? Ou tô na correria do dia a dia, não consigo sentar para almoçar, então como em 10 minutos correndo, desesperada, não sinto sinais de saciedade, não observo isso. Então, por isso, o sinal amarelo ele é tão importante, que é para a gente pausar. Né? Então, quando a gente está nesse sinal vermelho, a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, né? Sem consciência dentro do sinal amarelo. A gente vai pensar essa ideia de pausa. Então, por que eu tô comendo isso? Por que eu escolho me alimentar dessa forma nesse momento? Por que eu tô comendo, né, a pizza no final do dia? Por que eu tô consumindo o chocolate agora? O que esse alimento tá me permitindo? O que eu tô buscando com essa alimentação? E aí, dentro disso, a gente consegue fazer um sinal verde com mais assertividade, com mais consciência também. Então, talvez eu esteja comendo porque eu estou ansiosa, mas eu sei que eu tô comendo porque eu tô ansiosa e eu vou sair dessa ansiedade. Então, não estar consciente também não significa que a gente vai mudar esses padrões de uma hora para outra, né? Vou trazer um exemplo pessoal, a gente falou do Caio, né? E o Caio tinha se machucado há cerca de, vai fazer 2 meses que ele se machucou, e eu tinha ficado muitas horas sem me alimentar, porque eu estava no hospital aguardando notícias com ele. E aquele foi um dia que eu pensei muito assim, nossa, eu queria muito comer um lanche super gorduroso agora, porque eu preciso, isso vai tirar né, essa energia, assim, eu preciso comer isso agora. Mas eu tinha feito um jejum muito prolongado, então eu sabia que comer aquele lanche que eu estava desejando, salivando por ele, né, não resolveria as minhas questões emocionais, porque elas já tinham acontecido. Pioraria a minha situação naquele momento, porque provavelmente depois de tantas horas de jejum, aquilo ia cair no meu estômago e ia fazer um estrago. Principalmente porque eu vinha de uma alimentação que estava um pouco mais regrada e mais saudável, então já ia talvez causar ali, né, naquele momento, naquele horário do dia, uma desregulada mesmo por conta da gordura, por conta dos ingredientes que eu escolheria, né? Então eu realmente estava pensando em um lanche muito gordo, né? Olha, eu quero bacon, eu quero tira a salada, coloca salsicha, coloca hambúrguer, coloca né, molho, coloca todas as coisas aqui possíveis, porque isso vai me trazer um conforto emocional. Vai me trazer um conforto emocional os 15 minutos que eu vou passar, se chegar a 15 minutos devorando aquele lanche, mas em algum momento isso vai se esvaziar. E a situação com ele vai ter continuado acontecendo, né? Ele tinha machucado a cabeça, estava com uma fratura, o olho dele estava roxo. Então, assim, essa situação ela ia continuar ali, inclusive, acontecendo. Né? Aquilo já tinha acontecido, já continuaria acontecendo. E, além de não resolver o meu problema, eu ampliaria isso por outras questões. Então, aqui nesse caso, ter uma pausa fez com que eu não fosse para esse modo ativo de quero comer, vou comprar e vou realmente comer isso aqui. E nesse momento prossiga, né? A minha pausa foi de tipo assim, Rafa, olha, não é dia para isso. Entendi naquele momento que, além de uma fome emocional, eu realmente estava com vontade de comer lanche, porque fazia muito tempo que eu não comia, né? Já fazia, sei lá, uns 4 meses que eu não comia. Mas dentro daquela pausa eu também consegui me reorganizar e pensar, olha, ok, você está com vontade de comer um lanche, se não for por conta de hoje, né? Talvez ele possa ser menos gorduroso, talvez ele possa ter menos elementos, talvez você possa comer mais consciente, com mais calma. Mas você tá com vontade de comer lanche. Então, assim, isso é fato. Só que em algum momento mais oportuno a gente vai conseguir comê-lo de uma maneira que seja mais saudável. Então, nesse caso, pausar foi importante para que eu conseguisse prosseguir com mais tranquilidade, né? Se eu tivesse só chego
no caos da exaustão, de 15 horas sem comer, de todas as emoções que estavam ali, talvez eu tivesse comido o lanche, tivesse passado realmente muito mal. Mas pausar não significa também que eu escolheria não comer, né? Naquele momento eu entendi que eu ampliaria as minhas dificuldades comendo, mas talvez em outro momento, em outro dia, isso inclusive aconteça de não, ok, eu quero comer isso, né? Estou ciente, quero continuar, apesar dos riscos aqui. Mas naquele momento a pausa fez com que eu prosseguisse por um outro caminho. Não funciona sempre, não vai funcionar sempre, a gente não tem culpa também, né? Se a gente em algum momento escolher um outro caminho, porque somos humanas e, enfim. Mas é importante, então, que a gente possa observar o que eu estou sentindo, o que eu quero com essa alimentação, o que eu estou buscando nesse alimento. Então, esse já é um momento de pausa, já é um momento de reflexão, que ele só acontece se eu me permitir observar. Então, se eu só chegar e abrir a geladeira, né, como esse recorte dessa paciente que eu trouxe, então, abre a geladeira e quando eu vejo já estou comendo escondido, eu nunca pensar sobre isso, eu nunca verbalizar isso, nunca parar para me propor a entender o que eu estou fazendo, eu nunca vou ter uma pausa e eu nunca vou ter uma reflexão, e aí eu nunca vou conseguir ir para o ponto 3, né, para um ponto verde mais saudável, de prosseguimento, de uma escolha mais consciente. E escolher consciente, como eu disse, às vezes é escolher comer mesmo, né? Olha, hoje eu realmente quero e isso não vai saciar o meu emocional, mas eu quero comer, eu quero 15 minutos aqui de escolha de comer isso aqui, de achar que eu tô, de me iludir, achando que eu vou resolver o meu problema e descobrir depois, né, que não resolveu. Mas é a partir só dessa pausa, dessa reflexão, que eu consigo, então, unir, né? De entender o que eu estou sentindo e também de poder escolher conscientemente. Então, um sinal vermelho seria, né, esse movimento de estar em ação, que é muito presente na compulsão alimentar, como eu disse. Então, quando eu vi, eu já fiz, né? Se eu não paro para pensar, se eu não paro para ver o que eu estou sentindo, quando eu vi, eu já comi 5 hambúrgueres, eu já comi uma pizza inteira, já comi 3 marmitas, mesmo que seja saudável, mesmo que seja pesado. Então, eu só fiz, né? É ali esse sinal amarelo que faz com que a gente consiga reorganizar e ter, então, possibilidade de escolha, né? Pensar nesse sinal verde com mais consciência. Então, de novo, para reforçar, né? Que a gente possa se perguntar, por mais chato que seja, né? Porque quando a gente vai trabalhando questões alimentares, às vezes dentro da clínica aqui, né, Ju? Muitas vezes os pacientes me falam assim, nossa, mas eu vou precisar passar a vida permeada por isso, né? Eu vou precisar pensar sempre, eu vou precisar olhar se eu tô com fome mesmo, eu vou precisar olhar toda vez o meu prato e ver se eu tô saciada ou se não, se eu posso continuar comendo, né? E talvez sim, talvez a gente precise passar a vida em alguns momentos questionando isso, né? Mas é esse movimento de pensar o que eu estou buscando na comida que permite que a gente tenha uma relação mais saudável com ela. Então, é analisando, né, o que é essa situação, qual é a situação, o que eu estou sentindo, entender também, né, se aquilo que eu comi, né, o que eu comi e o que eu precisava. Vou voltar para essa situação que eu tive aqui com o Caio, que eu acho que a gente pode exemplificar usando ela. Olha, tive uma situação onde eu fiquei 15 horas de jejum com meu filho de 9 meses, com uma fratura no crânio, né? Desesperada, sozinha. O que eu senti? Senti medo, senti ansiedade, senti fome física real, porque eu estava, né, no hospital, sem uma internação, sem uma alimentação. Os meus pais estavam trabalhando, meu marido estava trabalhando, estava viajando, então assim, eu estava sozinha. Foi um dia que eu bebi um copo d'água, né? Então, assim, olha, eu tô aqui, eu não consigo deixar ele, então como que eu vou fazer xixi? Foi um caos, consegui fazer xixi uma vez durante o dia todo, mas assim, não posso nem tomar água, porque se eu tomar água, quem fica aqui? Como que fica esse movimento? Estou no hospital, então o quanto é perigoso, né? Então, assim, o quanto eu pude me ausentar disso tudo, né, para tentar evitar ali o máximo de contatos e etc., vieram como sentimentos, né? Então, senti medo, senti angústia, senti ansiedade, senti fome física, senti fome emocional. E aí, o que eu comi, né, no fim do dia foi uma marmita que o hospital me deu, porque tinha saído da internação, e aí consegui ali comer uma comida real, né, no horário da janta, 5h30 da tarde, a gente estava no hospital desde as 9 da manhã, tinha só jantado, né, tinha jantado muito cedo no outro dia, inclusive. E o que eu queria comer, né, como eu disse, era chegar em casa e comer
a comida mais gostosa, né? Esse lanche gorduroso, com muitas camadas, né? Com muitas possibilidades, com muita maionese, né? Com muito ketchup. Mas o que eu precisava, né? Eu precisava de alguém para me falar, olha, tá difícil mesmo. Deu tudo certo, tá tudo bem, né? O médico dizendo, olha, você está de alta, pode ir para sua casa, né? De tomar um banho quente, de sentir conforto, né? De receber ali as pessoas que estavam comigo, dentro da possibilidade delas que não podiam, né? Me levar a comida, por exemplo, mas que podiam fazer esse movimento depois, né? De olha, Rafa, deu certo, que bom. Então, dentro desse movimento, a gente precisa sempre, sim, infelizmente, né? Pensar o que a gente está buscando na comida, principalmente quando a gente está falando desses comeres que são desorganizados mediante as emoções, realmente, porque se é só uma questão de como eu como, de quais refeições eu pulo, talvez a gente consiga, com uma estratégia nutricional mesmo, com uma organização de uma rotina alimentar, não precisar recorrer a essa pergunta. Mas quando a gente está falando de um comer desorganizado pelas emoções, né, e algo mais compulsivo, a gente vai precisar pensar nisso, né? Então, o que aconteceu? O que antecede esse evento, por que eu quero comer as coisas, o que eu tô sentindo e principalmente o que eu preciso, né? Porque muitas vezes a gente responde ali de antemão de que eu mereço, né? Eu mereço lanche, eu mereço outros tipos de comida, quando na verdade a gente vai conseguindo identificar que, nossa, eu precisava de um banho quente, eu precisava de descanso, eu precisava talvez ficar 5 horas assistindo série, não pensar em nada, ou eu precisava dormir mais cedo, ou eu precisava fazer uma atividade física, ou eu precisava ver pessoas. Então, dentro do que a gente. O quão é importante também a gente ir ampliando o que nós precisamos, porque muitas vezes a comida é essa válvula de escape de prazer, né? De encontrar essas nossas necessidades emocionais que a gente consegue encontrar em outros lugares e de outras formas, né? Então, eu posso sair para caminhar no parque, eu posso encontrar um grupo de amigas, eu posso fazer uma atividade manual, posso organizar alguma coisa, eu posso limpar a casa, né? Então, quais são as possibilidades que eu tenho e quais coisas me dão prazer também, além da comida? Eu acho que de tudo que a gente falou hoje, eu acho que é isso que eu quero deixar para vocês, né, dentro também aqui da minha atividade, né, dentro do meu trabalho clínico, que é pensar o que eu busco na comida, e muitas vezes a gente busca, né, esse prazer imediato e essa satisfação que passa muito rápido quando a gente vai por esses meios, e que a gente começa a ampliar, então, quais são as outras possibilidades que eu tenho diante disso que eu tô, né, do que eu tô buscando. Então, o que eu tô buscando e quais são as outras possibilidades que eu tenho para ampliar esses recursos. A comida é um dos recursos, mas quais outros recursos eu tenho? Até tem aparecido para mim, enquanto estava organizando, né, esse momento com a gente, nessa tarde, videozinhos, né, no Instagram que fala exatamente isso, assim, eu queria comer um bolo de chocolate muito gorduroso, né, tipo, com muito chocolate, com muita calda, mas eu fui tomar um banho, eu fui mexer na terra, eu fui plantar, né, uma flor, fui encontrar uma amiga, fui conversar, fui fazer outras coisas que saciaram também essa minha vontade, que um bolo de chocolate talvez até tamponaria ali por um momento, mas que não resolveria a minha situação e talvez essas outras coisas elas possam, né, tipo, aliviar de forma mais permanente e sem essa geração de culpa também. E que vai levando a gente, né, para esse movimento de encontrar mais recursos, né, a longo prazo também dentro dos nossos objetivos e que sabotam menos o nosso processo. E eu quero finalizar, né, dizendo que a comida, ela não é a nossa inimiga, né? Então a gente pode comer tudo isso que a gente citou aqui, e que muitas vezes é dentro dela, né, que a gente encontrou a melhor forma para a gente sobreviver naquele momento e com os conflitos que a gente teve, com as vivências que a gente teve, né? Comida é afeto, então a gente vai continuar comendo por prazer. Eu espero que a gente continue comendo por prazer e que a gente encontre outras possibilidades e outros prazeres também, mas que a gente possa se lembrar de produzir outras formas de cuidado também. Então, que seja, né, conseguir olhar para a atividade física como cuidado, que seja a gente conseguir fazer uma respiração com cuidado, que seja assistir um filme com cuidado, né, que a gente possa olhar para as nossas formas do que a gente vivencia e de que outras formas a gente pode se cuidar e pode obter o que a gente está buscando na comida sem essa geração de culpa que vem depois, né? Porque a comida vem ali, preenche ali momentaneamente, mas normalmente ela dobra esse sentimento de vazio também, logo depois que a gente come.
logo depois que a gente se dá conta, né, de nossa, eu comi de novo, eu errei aqui de novo. Né? Então, que sim, a comida seja, continue sendo, né, nossos afetos e nossos pontos de encontro, que a gente coma muitas coisas gostosas, mas que a gente possa não utilizar somente isso como um recurso para lidar com as nossas emoções. Eu acho que é isso, Ju. Impecável, Rafa. Perfeito. Nada a acrescentar. Muito obrigada pelo tanto que você acrescentou até para mim. Porque é o que você falou, é um trabalho multidisciplinar, né? Inclusive, no começo do meu processo, eu já falei algumas vezes para vocês que a minha ideia era ter feito bariátrica, né? E eu passava pelo SUS. Então, eu tinha que fazer um acompanhamento multidisciplinar com nutricionista, endócrino e psicóloga. Na época, enfim, eu era muito nova e acabei não fazendo a cirurgia, mas foi muito importante. Eu participava de um grupo e era exatamente essa dinâmica, era a gente se entender mais, sabe? Porque, no fundo, a gente sabe que tem que comer melhor, que tem que tomar água, que tem que fazer exercício. A gente sabe mais ou menos o que que a gente precisa comer, o que é saudável, o que não é. Só que acaba sendo um movimento involuntário essa coisa da compulsão alimentar, né? É aquela coisa de, que vontade de comer um salgado, aí depois, que vontade de comer um doce, que vontade de comer um salgado de novo. É involuntário. E é exatamente o que você falou, é uma coisa que a gente precisa se policiar, mas precisa de um acompanhamento, não só de nutricionista, mas de psicólogo, porque tem padrões que vêm desde a infância com a gente, tem coisa que precisa ser cavada e a gente sozinha não, nem sempre consegue. Na verdade, na maioria das vezes não consegue se livrar disso sozinha, né? Precisa de uma ajuda para exatamente o desenho que você colocou no seu slide, é tipo a cabeça é assim um nó só e a psicologia ajuda a gente a alinhar essas ideias, né? Perfeito, achei Então, se a impecável, gente Rafa. pensar, né, Ju, que assim, o quão é importante mesmo passar por esse processo, né, assim, a bariátrica também não é, a gente não precisa condená-la, né, é um dos recursos, que a gente está falando tanto de outros métodos agora também, mas que realmente, quando a gente vê que isso não é feito dessa forma, né? Inclusive, existem muitas pessoas que burlam, né, todo esse processo, que compram laudos e etc. Mas que a gente cai nesse movimento do porquê que tantas bariátricas não são bem-sucedidas depois, né? Então, por que que eu reengordo? Por que que eu volto a fazer isso? Então, por que que os processos, né, não são duráveis ali também, né? Muitas vezes, porque realmente, quando a gente vê, a gente já tá fazendo, né? Eu acho que é isso que a gente percebe principalmente nos episódios de compulsão alimentar, e aí é onde a gente precisa tanto, né, de um trabalho integrado, às vezes médico também, de medicação, porque quando a gente viu, a gente já fez, né, então precisamos encontrar um ciclo aí para, né, para cortar essa linha também, assim, então, de tentar não chegar lá, né, então, quando eu vi, eu já abri a geladeira e já comia, assim, tá, mas o que que a gente pode fazer antes, né, e por isso o trabalho integrado também, porque muitas vezes a gente perde muitos processos, né, então, assim, quão delicada é uma cirurgia bariátrica e ainda assim tem um monte de gente que reengorda, né, que reganha o peso, porque esse processo mental não foi trabalhado, né? E aí a gente tem falado muito disso, por exemplo, com as canetas emagrecedoras agora, né? Então, assim, ok, a gente está usando, tá vendendo que nem água, né? E não que seja um problema, né? Quando a gente faz isso de forma consciente, intencional e com acompanhamento, mas em algum momento a gente vai precisar tirar a medicação, e aí, o que a gente faz, né? Como que fica, quais são as escolhas que a gente vai fazendo. Então, eu sempre digo, né, na clínica, que tudo que a gente utiliza no processo de emagrecimento é uma ponte, né? Mas que precisa, esses hábitos, eles precisam ser construídos e permanecer com a gente depois, né? Então, assim, dá para usar os nossos recursos para atravessar aquele momento, mas em algum momento a gente vai precisar se deparar conosco, né? E é por isso que depois da alimentação, né, quando a gente come muito e come aí, né, de uma forma emocional, principalmente, a gente tem tanta culpa depois, porque a gente sabe que aquilo tá levando a gente para um lado diferente do que a gente gostaria também, né? Exatamente, é um ótimo exemplo, são as canetinhas. Porque o que ela faz, o medicamento, é silenciar a nossa cabeça. A gente perde a vontade de beliscar, perde a vontade de comer até coisa que a gente gosta mesmo. É loucura, é totalmente, né, neurológico. Só que depois, quando para, e aí? Não, a gente não tratou a raiz do problema, só mascarou. E é exatamente o que você falou. A gente tem que pensar em resolver o problema para realmente ter uma solução, não só um período de solução. E o reganho é bem triste também. Então, até que ponto vale a pena, né? Da mesma forma, a bariátrica, é uma cirurgia totalmente invasiva que vai influenciar o resto da sua vida inteira. Mesmo se a pessoa tem o reganho, ela vai continuar tendo falta de vitaminas, continua tendo queda de cabelo, não em todos os casos, mas em alguns, né?
e tem um pedaço a menos ali do estômago, entende? Então é uma coisa irreversível. E ainda assim a pessoa pode ter o reganho de peso e jogar por água abaixo todo esse esforço, e é complicado. Por isso que é tão importante a gente se conhecer por dentro, entender os nossos padrões e resolver o problema da raiz, né? Não só o que está acima da terra. Inclusive, fica o convite aí para vocês, meninas, se precisarem de um acompanhamento psicológico, porque, na verdade, todo mundo precisa, né? Acredito eu, não estou no meu local de fala, mas eu acredito que todo mundo tem questões internas mal resolvidas, ou não, ou que a gente ainda não viveu e precisa ter uma inteligência emocional para viver. A gente nunca sabe, né? Nunca estamos preparados para uma coisa que ainda não aconteceu. Então, é super importante ter um acompanhamento, não só na questão do emagrecimento, mas para lidar com todos os processos da vida. E aí fica aí, a minha indicação da Rafa, que está pertinho da gente, passou pelo processo, entende na pele como funciona tudo isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, também aproveitem aí para tirar com ela. Tenha mais alguma coisa a acrescentar, Rafa? Se vocês quiserem, Não tem como, meninas, acho que pode eu abrir o falei áudio. demais até. Dito isso, então, vou aproveitar aqui o tempo e mostrar para vocês a ideia que eu tive para o próximo desafio. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. E a ideia dele vai ser um pouquinho diferente dos outros, porque é exatamente isso que a gente falou, que a Rafa falou na aula toda, né? A gente sabe o que tem que ser feito, sabe o que precisa comer, mas qual que é o problema? É não fazer. É a nossa cabeça sabotando a gente o tempo todo. Então, a minha ideia foi usar o tema da Copa que tá aí agora, né? Como um. Inclusive, o período vai ser o mesmo, né? Então, vai ser assim, o campo de entrada. O início de tudo vai ser. Isso não tem como mudar, que é igual a todos. Tirar foto atual, registrar o peso inicial, tirar as medidas e escolher uma roupa de comparação. Isso é importante por quê? Porque a gente só consegue saber de onde a gente saiu quando a gente registra onde a gente estava. Não tem outra escolha. E aí o início vai ser no dia 11/6 e o final dia 19/7, que é exatamente o período da Copa. E eu decidi fazer um período um pouco menor, porque normalmente nossos desafios eram de 90 dias, né? Quis fazer um pouco menor exatamente para tentar facilitar, para ver se a gente se adapta melhor a essa dinâmica. É menos tempo, né? Dá 39 dias, se eu não me engano. E aí depois a gente pensa mais para frente se faz outro tipo de desafio, enfim, é só um pontapé inicial. E aí, como que vai funcionar? A gente precisa marcar gols todos os dias. Então, as regras vão ser o seguinte: todos os dias a gente precisa seguir a dieta, bater a meta de água, treinar ou fazer qualquer tipo de atividade física, né? Não só academia, e participar do grupo. É claro que nem sempre a gente consegue ser 100%. Isso é totalmente normal. Aí, como vai funcionar? Seguiu a dieta, marcou um gol. Bateu a meta de água, marcou outro gol. Então, o total são 4 gols por dia. E a gente vai registrar esse placar. Então, é o que eu acabei de falar, né? Segui a dieta, tomei água, treinei, participei do grupo, 4 gols. Se eu segui a dieta, tomei água, não consegui treinar, mas participei do grupo, foram 3 gols. E aí, a gente vai fazer isso por semana. Eu pensei no quê? A gente se divide no grupo em times. E aí, a gente vai fazer. Segunda-feira, marquei. Isso estou falando uma pessoa, tá? Então, por exemplo, a Júlia do time 1 marcou um total de 25 gols. Na segunda fiz 4, na terça 3, por aí vai. Então, em uma semana eu consegui fazer 25 gols. E eu vou anotar semanalmente isso em uma planilha e toda segunda-feira eu atualizo o placar lá no grupo. E aí, como a gente vai disputar as rodadas? A gente vai fazer um ranking individual e um ranking semanal por equipe. Então, não é só um processo individual. Isso que eu achei mais interessante, porque vai trazer mais aderência para a gente. Não é só sobre o meu processo, eu tenho que ajudar o meu grupo também. Então, por exemplo, o time 1 conseguiu fazer 80 gols, o time 2, 75, por aí vai. E além desses gols diários que a gente consegue fazer, eu pensei também em missões especiais. Então, por exemplo, na semana 1, a gente vai ter a missão hidratação, que é bater a meta de água durante 7 dias, e aí a gente vai conseguir 3 pontos de bônus. Na semana 2, a gente tem a missão do movimento, que é treinar todos os dias da semana, e aí consegue marcar 5 gols a mais. Na semana 3, missão prato, e por aí vai. A gente vai criando missões, e isso vocês podem me ajudar também no processo. Não é uma regra firmada ainda. E aí, todo domingo, a gente envia os pontos da semana.
Então, por exemplo, no meu caso também, a Júlia do time 1 conseguiu fazer 25 gols com treino, dieta, água e participação no grupo, mais 5 pontos com as missões. Então, por exemplo, eu consegui tomar água todos os dias certinho, então eu consegui já aumentar esses pontos. Então, de 25 eu já consegui aumentar para 30 gols. E tem também os pontos bônus, que é para ajudar mais ainda, que eu pensei da gente voltar a usar os Gym Hats, que me ajudava bastante, e também é uma forma da gente conseguir comprovar que fez os exercícios, né, para ficar mais justo. E aí, quem registrar o treino no Gym Hats consegue também um gol extra por treino. Então, a gente consegue aumentar 7 gols além do que a gente já faria. Então, fica aí o exemplo. Eu tinha 25 gols de fazer as regras simples, consegui mais 5 pontos das missões de água, missão semanal, e aí eu consegui mais 6 pontos, por exemplo, no Gym Hats, que eu marquei 6 vezes no aplicativo, então deu um total de 36 pontos. Isso vai aumentando cada vez mais. E aí o final, o apito final, né, na última semana, a gente vai tirar a foto de novo, o peso, as medidas, comparar com a roupa. E aí a gente pode pensar em uma premiação. Eu pensei em uma premiação em grupo, né, já que vai ser dividido por grupo. Pensei em a gente fazer uma consultoria. E o primeiro lugar também, pensei em dar uma peça de crochê, que agora é meu novo vício. Vocês podem escolher. Ou a gente pode pensar em alguma outra coisa também. E aí, eu acho que pode dar super certo, porque é mais rápido, né? É um desafio mais rápido. Eu via muitas meninas terem um pouquinho de dificuldade em seguir os 90 dias, que é comum, querendo ou não, é um tempo maior, né? Eu acho que 38, 39 dias é super palpável e também dá pra gente ter bastante resultado. O que vocês acham? Tem uma perguntinha pra você, Rafa, você viu? Eu vi, Ju. Pode ficar à Vou vontade deixar para você responder. finalizar e eu respondo, se você quiser. Não, é isso, é isso. A Jéssica perguntou aqui, né? Rafa, se manter presente para não comer demais? Me identifiquei com os 3 perfis. Então, como eu disse, né? A gente não vai ter necessidade. E a Joyce também disse que se identificou. E eu também, gente, me identifico com o desorganizado, às vezes, não é sempre, mas, tipo, realmente tem dias que eu consigo tomar café da manhã, né? Então, era algo que eu fazia. Então, o café da manhã era um desafio para aqui, aí voltou a ser agora, né? Por conta do Caio. Então, às vezes, eu não tenho tempo mesmo. Mas antes eu não tinha, então eu comia em volume mesmo, né? Então, comia sempre almoço e jantar só. Tem o beliscador, né? Disse que o beliscador é o meu, principalmente. O de prazer, eu falei que quase todo mundo vai ser movido por ele, porque é gostoso, né? E a gente come por prazer também. E o emocional, que de vez em quando, muitas vezes eu me pego comendo, né? Então, acho que uma compulsão alimentar clínica, né? E tal, não tenho, mas o emocional, sim. Então, dentro disso, a gente vai se identificando mesmo, e o quão é importante se identificar, porque a gente vai pensando, então, nessas correções, né? Então, assim, se manter presente para comer, Jéssica, vai facilitar com que a gente consiga identificar o quanto de comida a gente está comendo, vai conseguir fazer com que a gente pare, então, assim, olha, a gente não está assistindo televisão, então eu estou prestando atenção, estou sentindo o gosto da comida, estou sentindo as texturas, estou sentindo a temperatura, porque, assim, não sei como que é para vocês, mas eu peguei uma época, né, assim, muito difícil com doces, por exemplo, que de ir comendo, fazendo outras coisas, e quando eu ia pegar mais um pedaço da barra de chocolate, ela já tinha acabado. Então, assim, nem me dei conta, né? Comi aqui o doce, não resolveu o meu problema, não, não curou a minha, né, as minhas emoções, e eu nem consegui sentir o gosto disso. Então, esse movimento de eu quero mais, eu tô comendo aqui sem perceber, que eu nem vi que acabou. Então, assim, eu consumi um volume, né? Comi uma barra de chocolate inteira e eu não tenho lembrança da textura, não tenho lembrança do gosto. Então, o quanto isso faz com que a gente perca também esse prazer de estar se alimentando e com que a gente vá procurar esse movimento também. Então, assim, se fazer presente ali no momento da alimentação, às vezes é muito difícil, né? Porque a gente é acostumado, então, a tomar líquido durante a alimentação, a fazer coisas conversando com pessoas, a assistir televisão enquanto está se alimentando. Mas é esse movimento de parar com que vai fazendo com que a gente vá percebendo essa alimentação. Então, assim, olha, eu acho que eu estou cheia.
Às vezes a gente tem dó de jogar comida fora, né? Ai, mas tá tão gostoso, eu posso comer mais uma colher, né? E aí eu gosto de pensar também em relação a isso, que assim, hoje a gente vive num mundo tão globalizado que a gente pode comer qualquer coisa a qualquer momento, né? Assim, então, tô comendo algo aqui que é muito saboroso e jogar essa comida fora ou guardá-la para comer em um outro momento, não significa que eu nunca mais vou ter acesso a isso, né? Eu posso pedir no iFood, eu posso ir num restaurante novo. Então, assim, a gente tem acesso a muitas coisas que a gente não precisa só porque tá gostoso, né? Permanecer se alimentando ali. Então, é também estando presente com que a gente vai conseguindo, né, ter essas estratégias de pausa também, né? Tem uma colega minha que ela é especialista em comportamento alimentar e ela sempre compartilha, por exemplo, de ir parando a colher e o garfo, né? A faca e o garfo no prato para, ó, eu consigo comer mais agora, né? Eu quero comer mais. Se eu comer mais agora, tipo, eu tô consciente que eu tô comendo só porque tá muito gostoso, ou eu não sei que eu tô comendo e que eu já estou cheia, né? Isso também vai facilitar ali na questão da repetição, né? Então, eu comi, pesei essa comida, mas tá muito gostoso, e aí eu nem vi que eu fui na cozinha e peguei mais. Então, assim, é estar consciente ali presente também, que vai fazendo com que a gente vá tendo noção do que a gente está comendo e que a gente vai conseguindo construir essas estratégias para a gente perceber os sinais de saciedade também e identificando quais são os sabotadores também ali que vamos tendo, né, naquele momento. E, às vezes, Joyce, a gente não vai ser forte mesmo bastante, né? Assim, para vencer aquilo naquele momento, mas acho que o lema da Ju também é que cada dia é um dia. Se a gente errou hoje, a gente começa amanhã, né? É uma luta constante com a alimentação, realmente. A gente precisa ficar, né, vigilante a isso, mas que também um dia ruim não vai impactar todo esse resultado, né? E também estando mais consciente disso, eu sei que eu errei hoje, e aí amanhã eu recomeço, e aí eu vou começar de novo, né? Um pouco mais consciente desse processo. Então, por isso que estar presente é tão importante, porque vai fazendo com que a gente identifique o que nos sabota também, e que a gente vá buscando quais estratégias a gente precisa. Então, assim, tô seguindo um plano alimentar, mas eu tenho esse perfil aqui, eu preciso talvez ajustar com a minha nutricionista alguma estratégia para isso que eu tenho dificuldade, de que maneira que a gente consegue fazer essa inserção. Ou não, tô realmente comendo emocionalmente, talvez seja o momento de procurar uma ajuda psicológica. Ou eu preciso de me desafiar, eu preciso estar num desafio e me comprometer com a atividade física. Então, assim, ir identificando esses movimentos para a gente descobrir quais são as pontes e as vias também que a gente pode agir, né? E dito isso, Ju, eu adorei o fato do desafio ser menor também, porque realmente, né, às vezes a gente começa ali uma semana bem, e aí a próxima a gente desanima, e aí parece que não dá mais tempo, e aí são 90 dias, mas eu já perdi 2 semanas, né? Então a gente tem esse movimento de tudo ou nada também, né, muito presente, às vezes sendo mais curtinho, parece que talvez a gente tenha a sensação de que dá, né, para alcançar ali também ainda, né? Sim, foi isso que eu pensei também. Vamos ver se a gente consegue lidar com isso melhor agora. Tá chegando já, né? Dia 11 tá aí. Vou Às passar vezes até um certinho as regras comprometimento no. maior, né? Porque assim, é rapidinho, né? Eu acho que a gente já fez alguns mini desafios e que facilitava, né, um pouco esse movimento, porque assim, tem tal evento daqui 30 dias, né? Então vou dar um foco total aqui, porque não é como se eu tivesse tendo que me comprometer a 50 dias sem doce, né? São 30, olha, parece que é mais possível, né? Então, talvez eu acho que tenhamos ali uma aderência maior no grupo também. Tomara, essa é a ideia. E eu pensei também em criar grupos para criar esse senso de pertencimento. Acho que vai dar super certo. Obrigada, viu, Rafa? Adorei. Foi muito enriquecedor de verdade. Conseguiu clarear umas ideias na minha cabeça. Muito bom. Meninas, obrigada pelo tempo de vocês. Vamos fazer mais vezes com outros temas, talvez a outra opção que a gente tinha de tema, né? Claro, com a sua disponibilidade. Mas tá super convidada para voltar quando você quiser, Rafa. Amei. Ju, eu vou mandar o material ali para as meninas também, né? Eu já te mandei ali pelo WhatsApp, eu acho que você falou de gravar a aula e colocar na plataforma Uhum. para as meninas também, mas vou encaminhar ali e fico também à disposição se tiverem alguma dúvida e surgir ali algum assunto, né? A gente está no grupo também para essas trocas, né? Como eu disse, não sou especialista em emagrecimento, mas aparecem questões, né, na clínica e na minha própria vivência também. Acho que a gente tem podemos usar esses recursos de estar em grupo para contribuir também. Então, fico à disposição ali. Vou encaminhar o material e se surgirem algumas dúvidas, eu estou disponível. Perfeito. Obrigada, viu, Rafa? Obrigada, meninas. Bom fim de semana e bora manter o foco, hein? Que a semana ainda não acabou e o desafio já tá chegando.